Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 1 de novembro de 2025, o primeiro sábado do penúltimo mês do ano de 2025, sábado, dia 1 de novembro. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. É bem verdade que nós já vimos 6 partes dessa série. A primeira parte que nós vimos que tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte que tem como tema quem são as virgens loucas e as virgens prudentes do reino dos céus. A terceira parte que tem como tema por que as virgens loucas viviam sem azeite de reserva nas suas vasilhas, o que simboliza o azeite na Bíblia Sagrada. A terceira parte que tem como tema por que as virgens loucas viviam com as suas lâmpadas apagadas, o que representa a lâmpada na Bíblia Sagrada. A quinta parte, por que as virgens loucas e as virgens prudentes, elas adormeceram com a demorada do noivo, e o que representa o sono na Bíblia Sagrada. A sexta parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema por que à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, e o que representa o horário da meia-noite. Hoje então, da parte do Espírito, vamos conhecer a sétima parte, que tem a ver um pouco sobre a personalidade, sobre a maneira como é que as virgens prudentes elas viviam. Eu vou fazer oração na sequência, então o Espírito do Senhor Jesus irá por ministrar por intermédio de mim, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de todas as misericórdias, o Deus das consolações, que nos consola em todas as áreas da nossa vida. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu, isto é, pela Sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cujo seu coração é completamente voltado para o Senhor. Senhor Jesus, tudo que eu desejo para o dia de hoje é que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o Senhor venha ministrar por intermédio de mim, a fim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, para que quando o Senhor vir, ela não venha estar em uma posição despercebida. Toma a direção desta sétima parte, eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, está em 6 textos do cânon sagrado. O primeiro está no segundo livro poético do cânon sagrado, que está no segundo livro da sapiência do cânon sagrado, que é o livro de Provérbios, capítulo número 23, versículo número 23, diz o texto sagrado: compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina, a instrução e entendimento. E o segundo texto está no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, Mateus capítulo 25, versículo de número 9 e versículo de número 13, diz o texto sagrado que: mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e de antes aos que o vendei e o comprai. O 13: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. E o quarto texto está no mesmo livro de Mateus, capítulo número 26,
Mateus capítulo número 26, versículo de número 41, diz o texto sagrado de Cristo falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o quinto texto, que é para essa sétima parte, está na epístola de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo de número 3. Paulo ele vai declarar o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das consolações, que nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o sexto texto, que é para essa sétima parte, está no livro da profecia, Apocalipse capítulo número 16. Apocalipse capítulo número 16, versículo número 15. Diz o texto sagrado, João falando a respeito de Cristo. Cristo falando: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa sétima parte da série de mensagem que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. A sétima parte ela tem como tema a sabedoria das virgens prudentes, em valorizar as bênçãos espirituais e a sua constância em manter a vigilância. Missionário, o que tem a ver essa sétima parte com esses textos que o missionário citou? Vamos falar primeiro sobre as bênçãos espirituais. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo número 3, o apóstolo Paulo ele tem uma iluminação da parte de Deus sobre aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, que tomaram a decisão de trilhar a vida cristã. Declara o seguinte aqui no versículo 3 de Efésios capítulo 1: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de todas as consolações, que tem nos abençoado com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Missionário, o que é isso, bênçãos espirituais? É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que quando nós tomamos a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida e de viver uma vida para Deus, a gente passa a desfrutar das bênçãos espirituais. Nesse caso, a salvação, porque na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, ele declara o seguinte: que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação é a primeira bênção que todo remido, que todo aquele que entrega a sua vida para Cristo Jesus, ele passa a desfrutar. Quando a pessoa ela toma a decisão de entregar a vida para Cristo Jesus, de viver uma vida para Deus, ela passa a desfrutar dessa bênção espiritual, que é de ter a garantia, a certeza da salvação. E a segunda bênção espiritual é a filiação, é ter a graça de ser chamado filho de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo Jesus, nós passamos pelo processo da regeneração, do novo nascimento, e a gente passa a ter a graça de ser tratado, de ser chamado filho de Deus, porque nós passamos a desfrutar da filiação de Cristo, que é uma bênção que Deus ele deu para todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus. E a terceira bênção que o cristão ele passa a desfrutar, que as pessoas elas passam a desfrutar a partir do momento que elas passam a entregar a sua vida para Cristo Jesus, é de ter a graça, de ter acesso ao trono da graça. Ou seja, o trono da graça, na antiga aliança, quando os homens eles pecavam, eles erravam, que é para eles poderem ter acesso ao trono de Deus, era por intermédio do sacerdote que fazia o sacrifício de animais, e ele intercedia a Deus pelo povo, e Deus perdoava o povo. Mas quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário,
o véu do templo ele se rasgou. Significa dizer que eu e você, qualquer pessoa que se aproxima de Deus com coração puro, que confessa a Deus os seus erros, as suas falhas, ele passa a ter acesso ao trono da graça por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus é o intermediário que intercede a Deus pelo homem. Por isso que você vê que hoje que é para você e eu, a gente buscar a Deus, a gente se aproximar de Deus, não necessariamente a gente precisa estar dentro de uma igreja, não. A partir do momento que nós entramos no trono da graça, o que é isso, missionário? Quando eu e você tomamos a decisão de invocar o nome do Senhor através de Jesus Cristo, a gente tem a graça de Deus ouvir as nossas orações por intermédio de Jesus, porque foi através de Jesus que Deus ele perdoa nossos pecados. Então, Jesus, ele é o intermediário entre Deus e o homem. Não é o pastor, não é o missionário, não é a igreja, mas sim Jesus. Por isso que a Bíblia fala que não porque Pedro declara o seguinte que porque não há um outro Salvador, porque nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado a graça de ser salvo, a não ser simplesmente por Cristo, Jesus Cristo. Então, Jesus é o intermediário entre Deus e o homem. Eu e você, que é para nós poder chegar a Deus, é através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, essa é a bênção espiritual que as virgens prudentes elas entenderam. Por quê? Porque elas sabiam que o noivo haveria de vir buscar a elas, e elas tinham a consciência disso, e elas davam valor nessa bênção espiritual. E nós temos a graça de desfrutar dessa bênção espiritual. Se a gente quer conhecer a Deus, é através de Jesus. Se a gente quer ter encontro com Deus, é através do sacrifício de Jesus Cristo que ele fez no Calvário por nós. Por isso que você vê que a salvação não está na igreja A, B, C, D, mas sim a salvação ela está na medida que o homem ele se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos e passa a trilhar o caminho da santidade e a seguir a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Agora, o segundo ponto, meu amigo, minha amiga, no livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículo número 23, está algo interessante. Diz o seguinte, o texto sagrado aqui: compre a verdade e não a vendas, sim a disciplina, a sabedoria e o entendimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo número 9, as virgens prudentes, quando as loucas, elas vieram pedir para ela azeite, que é para elas poderem acender as suas lâmpadas. Elas disseram: não, para que não nos falte a nós, a vós outras, e diante aqueles que o vendem e comprai. O que é que significa esse termo comprar na Bíblia Sagrada? É claro, meu amigo, minha amiga, aqui, esse termo comprar é um termo simbólico. Quando a Bíblia fala de comprar, é pagar o preço que é para conseguir as coisas de Deus. Uma vez que todo cristão ele tem a graça de desfrutar das bênçãos espirituais por intermédio de Jesus Cristo, que é a filiação de ser filho de Deus, que é entrar no trono da graça através de Jesus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Tem essa parte que ele tem que comprar, porque as virgens prudentes, elas tinham azeite de reserva nas suas vasilhas, porque elas tinham comprado. Essa palavra comprar, meu amigo, minha amiga, significa pagar o preço que é para nós conseguir as coisas de Deus. Se você quer conhecer a Deus, meu amigo, minha amiga, você tem que pagar o preço através do devocional. É você que tem que pagar o preço que é para conhecer a Deus. Se você quer conhecer a Deus, então você tem que pagar o preço da oração. Você tem que pagar o preço do jejum, de jejuar. Você tem que pagar o preço de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do estudo minucioso e rigoroso da palavra de Deus. Você tem que pagar o preço, meu amigo, minha amiga, de se afastar do pecado. Ninguém tem que... Não é o missionário, não é a igreja que tem que falar que você você que é cristão não pode se envolver com quem não é cristão. É você que tem que se afastar de relacionamentos perigosos. É você
que tem que parar de ver no pecado. É você que tem que parar de fazer aquilo que não presta, aquilo que entristece o Espírito de Deus. Isso é comprar, isso é pagar o preço. Infelizmente a maior parte das pessoas não tá, a maior parte das pessoas elas não querem comprar as coisas, elas querem tudo de graça. Elas querem que o pastor ore por elas, elas querem que o irmão jejue por elas querem que o irmão estude a palavra de Deus por elas querem que o irmão pregue a palavra de Deus por elas. Não, meu amigo, minha amiga, é você que tem que pagar o preço. A única coisa que nós temos a graça porque Cristo pagou o preço é a salvação. Por isso a salvação ela está incluída nas bênçãos espirituais. Mas para manter a salvação, a fim com que a gente não venha a perdê-la, a gente tem que pagar o preço de se afastar do pecado, de fumar, de beber, de praticar aquilo que entristece a santidade de Deus e de começar a desfrutar de uma vida rigorosa com Deus. Você vê que quando as loucas elas chegaram para as prudentes e disseram para ela: dai-nos do vosso azeite. Elas disseram: não, e diante os que o vendei e comprai. Você vê que o azeite simboliza o Espírito Santo. É você, meu amigo, minha amiga, que tem que buscar o revestimento do poder do alto. É você que tem que buscar o Espírito Santo de Deus. E você já é batizado nas águas, mas você não tem o Espírito Santo. É você que tem que pagar o preço. É você que tem que buscar. É você que tem que orar. É você que tem que se santificar. É você que tem que arranjar tempo que é para conhecer a Deus. Então, se você quer, meu amigo, minha amiga, você vê que Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 23, fala disso que compre a verdade e não a venda. Ou seja, é você que tem que pagar o preço e é você que tem que manter, tem que valorizar aquilo que você compra. Você fala que ele fala da verdade, que é obedecer a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus, se aplicar em colocar em prática aquilo que Deus manda você fazer na palavra dele. E ele fala da sabedoria. A sabedoria, meu amigo, minha amiga, você tem que comprar. É você que tem que comprar a sabedoria. É você, meu amigo, minha amiga, que tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus. É você que tem que estudar a palavra de Deus. É você que tem que memorizar. É você que tem que estudar a palavra de Deus e deixar Deus dirigir você. Ninguém tem que fazer isso. Você que tem que fazer isso por você. O que você tem que fazer por você, ninguém irá te fazer por você. E ele fala: compre a sabedoria e a disciplina. Em outras versões fala da instrução, ou seja, a disciplina é a instrução. Ou seja, o que significa dizer, meu amigo, minha amiga, que quando eu e você, a gente se dispõe a parar de fazer aquilo que é errado e a gente começa a fazer aquilo que é certo, então a gente está pagar o preço que é para entrar no reino de Deus. Porque é por isso que Cristo ele usou aquele termo falando de Deus que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus ele é tomado pelo esforço. Somente aquele que se esforça é que consegue entrar no reino de Deus. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que é para eu e você conseguir as coisas de Deus, a gente tem que se esforçar. Quando a gente para de fazer o que é errado para fazer o que é certo, a gente está a pagar o preço que é para entrar no reino de Deus. Por isso que você vê que a vida cristã, a maioria não consegue trilhar. Hoje ninguém quer ouvir, principalmente as pessoas que frequentam, as pessoas que frequentam, as pessoas não querem ouvir que não podem viver no pecado, que não podem fazer aquilo que a maioria faz. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não querem comprar as coisas de Deus. As pessoas querem simplesmente tudo de graça. Por isso você vê que as prudentes elas tinham azeite de reserva, elas tinham o Espírito Santo de reserva em si. Mas quando as loucas elas disseram: dai-nos do vosso azeite, elas falaram: não, e diante os que o vendei e comprai.
Se eu e você queremos ser santo, se santificar, buscar a Deus, somos nós que temos que pagar o preço. E o terceiro ponto, meu amigo, minha amiga, no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo número 13, Cristo ele fala o seguinte aqui: vigiai e orai, porque não sabeis qual é o dia não sabeis o dia nem a hora. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo número 41, Cristo ele vai declarar dizendo o seguinte para os discípulos quando os achou dormindo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo número 15, Cristo vai falar dizendo o seguinte aqui: vigiai porque vigiai porque a vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e se veja a sua vergonha. O que significa a palavra vigilância? Sabe o que é vigiar, meu amigo, minha amiga? Vigiar é viver atento, é tomar cuidado com a sua vida. Em outras traduções fala ficar acordado. E existem algumas áreas que nós temos que vigiar. Para começar, nós temos que vigiar a nossa vida. E sobre a nossa vida, e sobre a nossa conduta, e sobre a nossa conduta, uma das áreas que nós precisamos muito vigiar é a nossa língua. É a nossa língua. Você vê que a língua, meu amigo, minha amiga, se você não sabe, é um problema de coração, é o órgão que tem o poder tanto de mudar como de destruir o curso da nossa vida. Por isso que Tiago ele usa aquele termo falando que a língua ele é fogo, a língua ele é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E sabe como é que nós vamos conseguir vigiar a nossa língua, meu amigo, minha amiga? Se o nosso coração ele estiver puro, ele estiver santificado, a partir do momento que a gente fica a comprar as coisas de Deus e a santidade, a pagar o preço que é para ver uma vida santa, a gente vai conseguir vigiar. Porque a palavra vai nos falar que nós não podemos usar certos termos que as pessoas que são ímpias elas utilizam. As pessoas estão com a vida destruída porque elas não vigiam. Tem até aqueles que conhecem, mas não vigiam. Você vê que Cristo ele fala que vigiai e orai para que não entre em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que significa essa palavra carne? Em termo teológico, está a fazer referência à natureza humana, está a fazer referência às áreas vulneráveis do ser humano. Uma das áreas é a língua. Isaías, no seu livro, no capítulo de número 6, versículo de número 8, quando ele tem o seu encontro com Deus, ele vai falar no versículo 7, quando ele vê Deus sentado no trono, ele declara o seguinte: que ai de mim, porque eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você vê que Isaías, ele não vigiava a sua língua. Então, a língua é uma das áreas que a maioria tem tropeçado, que nós temos tropeçados, e ela precisa ser vigiada. E a outra área que a gente precisa vigiar é no que diz respeito, meu amigo, minha amiga, a nossa conduta, o nosso comportamento. E aqui, no que diz respeito às áreas vulneráveis. Para as áreas vulneráveis são os desejos sexuais. Tem pessoas que, você vê que eles até frequentam um sistema eclesiástico, mas têm problemas de desvios sexuais. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas são fornicários, não são casados, têm uma vida sexual ativa, ou aqueles que são casados, mas são adúlteros, se envolvem com pessoas que não são os seus cônjuges, mantém atividade sexual com quem não é seu parceiro. Então, as pessoas que vivem dessa maneira, elas não vigiam. Por exemplo, alguém que é casado, seja homem ou mulher, e tem amizades com pessoas do sexo oposto,
essa pessoa não vigia. Como é que um homem que é casado, ele vai ter amizade com muitas mulheres? Isso é falta de vigilância. Claro, se você é casado e você tem muitas amigas, você tá fadado a cair em tentação. E vice-versa. Como é que uma mulher que é casada, ela vai ter amigos ou vários amigos? As pessoas, elas não vigiam. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo número 8, ele declara dizendo o seguinte, que vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, esperando de uma oportunidade a que ele possa tragar, devorar ou destruir. Satanás, ele está aí, ele está andando ao derredor do povo de Deus, que é para procurar quem ele possa tragar. Sabe quem o diabo ele tem tragado, tem devorado? Aquelas pessoas que não vigiam, o seu comportamento. Tem aqueles que falam, eu sou cristão, mas as amizades dele são com pessoas que são ímpios, são com pessoas que são pagãos. Ele fala que é cristão, mas se envolve com pessoas que fumam, que bebem, que se prostituem, que são viciados em festa, que são viciados nas distrações dessa vida. Isso não é vigiar. Essa é a terceira área que fez com que as virgens loucas elas ficassem de fora quando vê o noivo. Elas não eram vigilantes. E quantas são as pessoas que não vigiam? E quantas são as pessoas que levam uma vida de distração? Quantas pessoas, olha, tem muitos que não vigiam, não têm cuidado no que diz respeito à área sexual. Olha, meu amigo, minha amiga, a nossa natureza, porque a palavra carne aqui, que Cristo ele citou, que é uma das áreas que nós temos que vigiar, é a nossa tendência. Olha, a nossa tendência humana é sempre para o mal, é sempre para as obras da carne, que é prostituição, impureza, lascívias, porfias, ciúmes, inimizades, iras, dissensões, glutonarias, bebedices. A nossa tendência é sempre para o mal. E se a gente não fazer morrer as obras da carne, comprando as coisas de Deus, pagando o preço que é para se afastar do pecado, a gente vai cair em tentação. As pessoas elas estão a viver uma vida completamente destruída porque elas não vigiam. Satanás ele está ao nosso derredor bramando como um leão. Ele não quer saber se você é mais santo, se você é pouco santo, se você leva a Deus na briga. Ele vai estar sempre aí. Por isso que uma das virtudes que fez com que as virgens prudentes elas entrassem nas bordas com o noivo foi a constância delas em manter uma vida vigilante. Não é uma vez você se envolveu com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, pagou o preço, não. Não uma vez você faz, não, é você viver assim. Não uma vez você é santo, outra vez você não é santo. Não uma vez você busca Deus, outra vez você não busca Deus, não. Você tem que, olha, a vida cristã, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é uma caminhada rumo ao infinito. Toda aquela pessoa que toma a decisão, como missionário, como muitos homens e mulheres, de vender a sua alma para Deus, eles têm que entender que eles estão fadados a morrer nesse caminho com Deus. Se você não tem coragem de vender a sua alma para Deus, então você é fadado a ser vítima das armadilhas de Satanás, porque Satanás ele vai te derrotar, Satanás ele vai te tragar, porque ele sabe que você não entregou a sua vida para Cristo, você não vendeste a tua alma para Deus. Por isso que se eu e você não comprar a verdade, a gente está fadado a cair em tentação. E a gente precisa vigiar. Por isso que você vê que a maioria não vai ser salvo, a maioria vai perder a salvação, porque a maioria é relaxado com as coisas de Deus. Por isso que a recomendação do Senhor para nós é vigiar e orar para que não entreis em tentação. Para além da gente buscar, porque este Deus ele quer que a gente valorize as bênçãos espirituais, busque as bênçãos espirituais. Segundo, que a gente compre, pagar o preço para conseguir as coisas de Deus, oração, jejum, se afastar do pecado, vem santidade. Terceiro, que a gente vigie. Essas são as 3 recomendações do Senhor para mim e para você.
o que fez com que as virgens prudentes elas não ficassem desapercebidas, porque elas davam valor nas bênçãos espirituais e elas mantinham a sua constância. Elas mantinham a constância em viver de maneira vigilante, esperando a vida do noivo, amém? Espero que essa sétima parte nos ajude a refletir e que a gente se posicione e entenda de uma vez por todas, se a gente não se posicionar, não tem como a gente conhecer a Deus. Vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usar. A tua palavra é mais doce do que o meu. Que essa palavra que o Senhor ministrou ao meu entendimento, que venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor ajuda ela, meu Pai, a valorizar as bênçãos espirituais, a comprar a verdade e não a vender a verdade, a pagar o preço para conseguir a instrução, a sabedoria, o entendimento, e ela manter uma vida vigilante, porque só assim ela irá de perceber quando o Senhor irá de voltar. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você acredita como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Deus te ama, meu amigo, minha amiga. O Senhor quer que você dê valor nas coisas espirituais, que você compre a verdade e não a vendas, e que você vigie a tua vida, vigie a tua língua, vigie os teus pontos fracos, e você leva a Deus a sério, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom mês de novembro. Desejo estar com vocês na 8ª parte dessa série sobre a parábola das 10 virgens. Um forte abraço, até a próxima, tchau.